Boa tarde para todos. É uma alegria estarmos juntos, né? Nesta casa bendita. Um abração para quem eu não cumprimentei aí. A gente, como primeiro momento, vamos fazer uma prece, né, seu José? Vamos fazer uma prece, tá? Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, pedir a Jesus que abençoe os nossos anjos da guarda, que abençoe o nosso propósito e os nossos pensamentos, a nossa memória, para que a gente possa gravar tudo o que nós iremos ouvir, pois é um assunto que a gente não gosta muito de estudar, mas é um assunto que devemos saber, né? Analisar, prestar atenção. Nós vamos falar sobre a morte um pouco. Então, que Deus ilumine nós todos, abençoe a nossa casa, os trabalhadores da nossa casa, todos eles que possam receber o amparo e a proteção para continuarmos com essa vibração de amor sempre nesta casa bendita. Muita paz, que Deus nos abençoe. Bom, eu encontrei 3 mensagens bonitas sobre essa questão da morte, vamos falar assim. Uma delas é no livro Cartas e Crônicas, do irmão X, na psicografia do Chico. E ele fala, um amigo desse irmão X, que é o Humberto de Campos, lá no plano espiritual, fala para pedir a Deus para não desencarnar no dia 2 de novembro. Ele desencarnou 2 de novembro e falou assim: eu tive uma doença de longo percurso, então no meu enterro, no dia 2 de novembro, depois do velório, tudo, eu olhava assim, as lágrimas da minha esposa, dos meus filhos caíam, mas eles estavam tranquilos e calmos, né? E quietos, assim, com as lágrimas caindo. E eu ali não podia me afastar do meu corpo. De repente, quando o carro entrou, né, a caminhonete entrou dentro do cemitério, era um vozerio, uma bagunça, uma confusão. De repente entrei num turbilhão, me tiraram de onde estava e me levaram para longe. Eu queria ver minha esposa, não consegui ver mais, aquela confusão toda. E vinha uns e me viam assim, recém-desencarnado, me achavam que estava ainda na terra, aí falavam assim: vai levar o recado para minha família. O outro me fazia gozação porque eu estava lá e não sabia como me portar. Eu disse: olha, nunca vi tanto sofrimento, tanta confusão, tanta briga, tanto barulho num cemitério. Aí ele diz assim, ó, e que esse burburinho, essa confusão toda, eram de espíritos desencarnados que acompanhavam as pessoas encarnadas na visita aos túmulos. Bom, aí ele percebeu que esse tumulto no lar dos mortos era uma simples consequência da perturbação reinante no lar dos vivos. Olha só, a gente fala sempre aqui na Casa Espírita que nós atraímos espíritos ao nosso lado de acordo com o nosso pensamento e os nossos gostos. Se a gente gosta de fofocar, você vai ter do lado espírito que vai fomentar essa fofoca. Se a gente gosta de, vamos dizer assim, de falar mal da vida alheia, tá sempre nervoso, nós vamos ter espíritos que vão, né, fomentar esse nervoso nosso. Então, se a gente gosta de coisas boas, você gosta de boa leitura, de calma, você é uma pessoa que é feita, né, para perdoar, para calma, para tranquilidade, você vai atrair espíritos superiores que vão te auxiliar a estar sempre desse jeito, calmo. Então, essa afinidade. Então, como lá estava uma perturbação,
estava justamente a perturbação nas pessoas encarnadas que estavam lá, né? Bom, de repente, chegou o final do dia, as pessoas foram embora, os encarnados. Diz que ficou uma calma, uma tranquilidade lá no cemitério, e aí ele pôde ver, né, que, vamos dizer assim, encontrar pessoas que conversaram com ele, que acalmaram ele lá no cemitério, porque o cemitério também tem espíritos assim que ajudam, né, que são protetores, né, então ele falava assim que não faltou braços acolhedores. Depois que acabou aquele burburinho, todo mundo foi embora e levaram os seus asseclas, né, a sua parte espiritual. Bom, aí ele fala assim: como você vê, enquanto a humanidade não se habilitar para o respeito à vida eterna, é muito desagradável embarcar da terra para o além no dia dedicado por ela ao culto dos mortos. E ele fala assim: qualquer data pode ser útil e valiosa, desde que se desagarre daí naturalmente, sem qualquer insulto à lei. Então, toda pessoa que trabalhar no seu coração a caridade, a fraternidade, a humildade, o perdão, quando ele volta para o plano espiritual, ele volta desgarrado das coisas da matéria. Ele volta de uma forma mais calma e tranquila, né? E eu encontrei uma outra historinha de um amigo do irmão X, chamado Belarmino Bicas. E o Belarmino Bicas quis que ele falasse, mas era muito comprida a história, não ia dar tempo de eu contar aqui também a história do Belarmino. Então ele contou: fala para o pessoal, você que escreve lá para os vivos, fala para o pessoal que nervosismo e irritação também mata. E ele faz um relatório que ele diz que depois que ele conheceu a doutrina espírita, ele começou a marcar quantas vezes ele ficava nervoso. Eu sei que ele teve 7.000 e poucos dias de vida, porque ele morreu 20 anos antes por causa da irritabilidade dele. Ele acabou com o coração, com a pressão alta e tal, ele morreu com 58 anos, ele tinha que viver 80. E aí ele fala assim, que por isso que ele fala que a irritabilidade também mata. Então ele faz um cálculo assim das irritabilidades que ele teve na escola, no serviço, com as crianças, com a esposa, com a família toda. Ele diz que ele ficava irritado com qualquer coisinha que desagradasse a ele. Então, por isso que ele fala, você avisa lá que irritabilidade também mata. E mata mesmo, né? A pessoa que é muito nervosa, estraga o coração, a pressão alta, esses negócios, né? A gente tem que controlar essas coisas, né? Então, esse Belarmino Bicas falou sobre essa questão. Bom, eu estava contando, né? 7.000 anos de vida, 7.000 dias de vida, e ele tinha 160.000. Quer dizer, ele dava mais de 10 por dia. Estava toda hora irritado, né? De irritação. Agora, a mais interessante de tudo é essa daqui que eu vou contar um pouco e ler outro pouco, Amarguras de um Santo, nesse livro Reportagens de Além Túmulo, que também é do irmão X. Amarguras de um Santo. O irmão X conta que eles estavam num grupo conversando a respeito das vezes a pessoa, assim, vê os espíritas, ele fala dos espíritas, que os espíritas geralmente desencarnam, quando desencarna alguém da doutrina, que foi uma pessoa boa, tem o costume de pedir, de fazer desse espírito assim, como se fosse um santo, né? Uma pessoa especial. E aí ele falava assim, tem um padre que falava assim, não,
Mas acontece que todos que conhecem as leis divinas e praticam, façam um esforço para praticar a lei divina, uma pessoa boa, ela não faz nada além da sua obrigação, como deve ser feita. Olha só isso. E a gente não analisa, hein? Você fala, se a gente vê, por exemplo, uma pessoa devolver dinheiro de uma carteira que a pessoa conheceu, né, como aconteceu com um taxista que encontrou um monte de dinheiro, fizeram uma reportagem e tudo, e o rapaz fala assim, não, mas eu tinha que devolver, eu sabia de quem que era, né? Então, em realidade, isso daí é coisa certa a ser feita. Então, a fazer o bem, a gente ser honesto, ser trabalhador, né? É um homem de bem. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem, que é uma pessoa honesta, que acredita em Deus, que é trabalhador. Então, não é além da nossa obrigação. Nós temos que ser assim, temos que fazer isso. Então, a conversa pairava assim, né? O bom trabalhador do Cristo não faz mais que cumprir um dever, né? E aí eles estavam falando assim, porque normalmente a gente fala assim, a pessoa desencarnou, a pessoa é muito boa, e a gente fala assim para a pessoa, né? Ai, fulano, vem me ajudar, né? Você pede, cicrano, né? Você tem um pai, um avô que morreu, a pessoa não morre, né? Quem morre é o corpo físico. Mas a pessoa que desencarnou já faz algum tempo, a gente tem hábito de falar, puxa, avô, se eu podia me ajudar aqui e tal. É errado. Eles falam que é errado. Porque ele fala assim que nem os santos canonizados, todos eles, nem todos foram herdeiros de virtude. Chegaram no plano espiritual como virtuosos. Então o que acontece? Acontece que eles sofrem por causa disso. Então ele fala, como a gente não sabe, né, não sabe como está, devemos pedir as coisas a Deus, a Jesus. É uma explicação que ele está dando aqui no começo dessa conversa. Eles estão conversando, né? E um padre está falando sobre isso, um padre desencarnado que estava dentro da conversa. E aí, até quando eu estava lendo e estudando isso aqui, eu lembrei que Santo Antônio de Pádua tinha um devoto, uma devota, que estava passando por uma séria dificuldade na saúde e pediu, ajoelhada com muito amor, com muita profundidade, para Santo Antônio socorrer. Ela merecia, tinha um merecimento, porque tudo na vida é merecimento, né? É dando que você recebe. Da maneira que você der, você vai receber. Mas se você faz o bem, você tem merecimento. Então, como aquela pessoa tinha merecimento e Santo Antônio não tinha condições de, naquela hora, atender o pedido, o que ele fez em pensamento? Ele chamou o Dr. Bezerra de Menezes. Não importa a religião, viu, gente? O que importa, no plano espiritual não existe religião. O que existe é o bem. A moeda do plano espiritual é o bem. Então é aí que ele chamou o Dr. Bezerra e pediu: Bezerra, você por favor vai atender fulana, que está me fazendo um pedido, porque eu estou muito ocupada em outros assuntos e eu não posso atendê-la no momento que ela merece. E foi o Dr. Bezerra que atendeu. Então é bem assim, né? Quando o espírito é superior a Deus, por exemplo, pode ser até que se a gente pedir para Jesus, para Deus, quem vai ajudar é o seu Hugo aqui da casa, tem condições, mas a ordem vem de lá, entendeu? Eu não tenho coragem de pedir nada para o paizinho assim, né? Por quê? Porque eu sei, ele ensinou a gente pede a Jesus, pede a Deus, e o que está mais próximo, às vezes o nosso anjo da guarda pode nos auxiliar, mas a ordem vem de lá de cima, entendeu? Então é bem isso assim. Aí ele fala assim, esse padre: vocês conhecem a história de São Domingos Gonçalves? É um espanhol, um padre espanhol. Aí eles falaram que não, então ele começou a contar a história. Então o Domingos Gonçalves era um padre muito
muito inteligente, aquele que era conversador, tinha uma lábia, né? Ele falava assim, ele tocava o coração de todo mundo, ele era uma coisa assim, na frente de todo mundo, lá ele era um santo, mas ninguém sabia como é que ele era do lado escondidinho. Então ele não tinha lá um lado escondidinho muito legal, né? Ele levava umas conversas, ele levava as mulheradas nas conversas, ele levava, escorregava nas coisas materiais. E era muito também dinheirista, mas ninguém sabia, né? Ele era assim. E ele, com essa conversa dele todo, com as mesuras que ele fazia, eu sei que ele chegou como inquisidor-mor de Aragão, isso lá no século XV, 1400 é o Carqueirada, né? Que ele era dessa época. E aí, em 1485, porque ele era muito bonzinho, ele foi morto por israelitas, porque ele perseguia, né? Ele era inquisidor, então o inquisidor também ficava com a parte da fortuna dos que eram, né, presos. Então, eu sei que no final das contas, ele foi morto em plena celebração lá da igreja. Né, da igreja, foi assassinado. E aí, o santo da igreja foi assassinado. Resolveram canonizar. Então fizeram um enterro cheio de pompas para ele, né? Por presente, aquele negócio, tudo porque ele era realmente, a pessoa não desconhecia o lado negativo, agora o plano espiritual conhecia muito bem. Então, enquanto estava aquelas pompas, todo mundo rezando por ele, tudo, o plano espiritual negativo tirava sarro dele. Ah, santinho, e ele lá o quê? Apareceu no plano espiritual, cheio de feridas, uma batina toda rasgada, né? Por causa que ele não era, era assim, né? Sepulcro branco por fora, como Jesus falou, cheio de podridão por dentro, era bem isso. Então acontece que canonizaram o homem virou santo, São Domingos Gonçalves. E aí? O São Domingos acabou com a sua folga. Por quê? Porque começou assim, primeiro a família dele, imagina, que tinham já promovido na família um santo, ninguém precisava mais trabalhar, ele tinha uma fortuna grande, então ninguém mais trabalhava porque ele trabalhou pelos outros, ele era um santo, né? Então, começou daí. Daí quem queria casar, Santo Domingo, ajuda o marido. Quem queria fazer um bom negócio, Santo Domingo, quero fazer um bom negócio. Olha, o Santo Domingo, coitado, vivia na casa do outro, na casa do outro. Acabou o sossego do homem. 100 anos, conta esse padre aqui conversando com o irmão X, 100 anos que ele viveu assim, na casa de um, na casa de outro, arrumando as coisas para um, para outro, a caridade, ele tinha que fazer caridade, aprendeu a fazer caridade para nada. E aí o que aconteceu? Aconteceu que quando passaram 100 anos, ele não aguentava mais, né, de tanta vozeria, todo mundo chamando, ele ajoelhou, ele levou o pensamento a Jesus, do fundo da alma dele, aí que ele foi rezar, aprendeu a rezar, né, depois do sofrimento. Aí ele pega e pede a Jesus que ele queria reencarnar para poder esquecer o que ele tinha feito, porque nessas alturas o sofrimento fez ele mudar de ideia, e esquecer, né, para melhorar, para mudar o caminho dele, da vida dele. E tanto que ele rezou com tanta fé, que foi, vamos dizer assim, teve o privilégio de companheiros amorosos e amigos da espiritualidade, que ele tinha ajudado muita gente nesse tempo, então ele angariou alguns amigos nessa andança dele, desses 100 anos. E aí o que ele faz? Esses amigos foram pleitear junto a Jesus o retorno do espírito de São Gonçalo, do irmão Gonçalo, para reencarnar.
e ele consegue de Jesus a permissão do reencarno. E nasceu, olha a gente, lá por volta de 1500, 1500 e pouco, na época da escravatura, né, que vinham os negros, ele nasceu no Brasil, negro como escravo. Olha só. Né? E conseguiu, e até foi perguntar para o padre assim, e aí, e agora? Ele está melhor? Já esqueceu? Já melhorou? Como é que ele está hoje? Falou, continua reencarnado como negro no Brasil. E esse livro foi escrito, acho que é em 1900, né, mais ou menos, 1900 e pouco, que passaram para o Chico. Então, a gente vê que tudo na vida é conquista, né? É conquista que assim. Ó, e o santo está hoje nos planos mais elevados da espiritualidade? Seria extremamente curiosa a palavra direta da sua desilusão e da sua experiência valiosa. Não, ainda não, replicou o narrador com ar discreto. Domingos tem vivido sucessivamente no Brasil e ainda hoje continua aí, a esforçar-se pela sua redenção espiritual, guardando instintivamente o mais terrível receio de chegar às esferas invisíveis com o título de santidade. Eu fico com medo até de quando ele se encarnar como negro, chegar com o título de santidade. Mas as obrigações comuns dispersaram o grupo em palestra, né, tal, acabou aqui, né? Mas essa história é uma história para ser lida. Eu contei aqui os pontos principais, mas é uma história para ser lida porque tem muitas explicações, né? E uma delas é bem essa daqui, que você tem que trabalhar no seu pensamento, no seu coração, para você ter um desencarne e não levar assim culpa, não levar nada de negativo, porque aí você vai merecer ser amparado, ir para uma colônia espiritual, ter acesso, né, a uma condição mais equilibrada no plano espiritual. Ninguém está estudando a doutrina, que já está começando a fazer a sua reforma íntima, vai chegar anjinho do lado de lá. Mas teremos angariado companheiros que nos amam e que possam nos ajudar a readaptar no plano espiritual. Desculpe. Mas a gente tem que trabalhar em nós, né? Essa vontade de melhorar. Tem que trabalhar. É só assim que a gente vai viver feliz aqui, angariando amigos e no plano espiritual. Desculpe, gente. Bom, um abraço fraterno que eu tinha para contar para vocês era justamente isso. Era que a gente tem que se preparar para a morte, porque a morte todo mundo sabe que vai chegar. Morte do corpo físico. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, um espírito desencarnado. Obrigada, Virgínia. Um espírito desencarnado há poucos dias, quer dizer, não um espírito desencarnado há poucos dias, a minha conversa há poucos dias com um espírito, que ele fala assim: eu sofri um desastre e veio na minha memória, na minha cabeça, que ele sofreu desastre e ele viu o corpo dele. Falou, e eu assustado, o meu carro virou, eu assustado, eu saí do carro. Eu falei, mas você viu o seu corpo lá, né? Ele falou, eu me assustei e saí correndo, fugiu de lá. Então veja, aí depois eu conversei com ele, tudo, para que ele pudesse compreender que ele estava ali, mas eu não conseguia vê-lo. Eu falei, eu não tenho o dom da vidência, e aí eu falei para ele assim, não estou vendo você, estou conversando com você por intermédio desse médium. Aí eu falei para ele, presta atenção, o que você pensa, o que você fala, ele repete. Ele falou, e aí ele se conscientizou que ele tinha desencarnado, e aí então ele falou, mas morrer é isso?
Eu achei tão bonitinho, falou, mas morrer é isso? Eu falei, a morte a gente não sente. Você só sente, você tem mais certeza quando você tem uma doença de longo percurso. Que aí você vê que não tem jeito mesmo, vai. Mas quando é um acidente assim, né, um acidente, às vezes é até uma dor no coração, daquela dor e estoura tudo, né? E a pessoa às vezes volta para o plano espiritual, sente aquela dor, mas é porque está com a ideia fixa ali naquele momento, né? A partir do momento em que ele se vê como num corpo espiritual, ele falou, mas eu tenho corpo. Normalmente eles falam assim, mas eu tenho corpo. Eu tenho igualzinho, né? Como é que eu tenho 2 corpos? Eu falo, tem um que é de matéria que morre, tem esse daí que é o corpo, né, biológico, espiritual. Não é igual à matéria que a gente tem, esse daí é diferente, é outra dimensão. Esse não morre. Você tem perna, você tem braço, você tem coração, tem tudo. Mas esse daí não morre, não tem. Então a gente tem que preparar o nosso pensamento, o nosso sentimento, para justamente aceitar esses instantes, né? Nós não somos daqui. Somos filhos de Deus, que temos a nossa família espiritual, porque tem várias partes no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma delas é em Santo Agostinho, no capítulo 14, em que os espíritos se juntam pela afinidade no plano espiritual. Se juntam. Espíritos que têm mesmo gosto, mesmo grau de evolução moral, espíritos que têm aquelas afinidades todas, né, que têm o mesmo grau de intelectualidade, né? Então gostam das mesmas coisas. Então esses espíritos formam famílias no plano espiritual. A gente sai de lá, vem para cá e volta para lá. Então os nossos pais, os nossos irmãos, aqueles que a gente ama, estão lá no plano espiritual, formam conosco núcleos afins. E de repente a gente precisa voltar para continuar o aprendizado, né? Melhorar as nossas virtudes. Então a gente junta. Às vezes com alguns espíritos você encontra assim como um vizinho, aquele vizinho que é mais do que irmão, ou é então um companheiro que em determinado momento da vida a gente teve, né, trabalhou juntos ou morou perto, mas que a gente tinha uma atração, uma alegria de ver, né? Às vezes pessoas que a gente não vê há muito tempo, mas que parece que fazia falta quando você vê aquela pessoa, né? Então essas afinidades são do plano espiritual, porque quando a gente não tem afinidade com a pessoa, que não é da mesma família, separa aqui na terra, separa no plano espiritual. Às vezes fica só um pouquinho com a gente e depois muda, vai para outro lugar e a gente perde o contato, né? Então é bem isso. A gente tem que trabalhar em nós, que nós não somos corpo físico, nós somos espíritos eternos em experiências materiais, tá? Então o pai de hoje, a mãe de hoje, pode ter sido meu avô noutra encarnação, pode ter sido meu irmão, etc, etc. Né? Quando a gente tem muita afinidade com a nossa família, com as pessoas da nossa família, é porque nós já nos reunimos materialmente em muitas épocas, em outras épocas, tá? Então vamos trabalhar aí, que somos todos irmãos e todos filhos de um mesmo Pai. Muita paz a todos. Nós convidamos os médiuns passistas para a Câmara de Paz. Obrigada pela atenção. Então vamos, nesse instante, levar o nosso pensamento até Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, e agradecer a eles por nós podermos estar aqui mais nesta tarde, ouvindo as palestras, os ensinamentos da Silene, que é sempre um alívio para o nosso coração, uma alegria na nossa alma.
Então que Jesus nos ampare, nos abençoa hoje e sempre, envolvendo a todos com sua luz, com seu amor, a todos os trabalhadores espirituais e encarnados desta casa, trazendo sempre a sua luz, o seu amparo, envolvendo a nossa terra também, Jesus, com sua luz, derramando o seu amor, para que nós tenhamos sempre o discernimento, o entendimento, a sabedoria e o equilíbrio necessário para a nossa evolução espiritual. Que nós possamos levar esta alegria que aqui encontramos sempre para nosso lar, os ensinamentos. Que Jesus nos ampare e nos abençoe hoje e sempre. E que nós possamos estar aqui na próxima semana com esta alegria que sempre recebemos aqui. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja.